O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, queridos internautas sintonizados conosco pelas redes sociais, queridos rádio ouvintes, que sintonizados pelas ondas da rádio Congonhas, a emissora do Bom Jesus, faz acontecer em sua casa um momento sagrado, faz acontecer em sua casa um momento de bênçãos, iniciando este dia, iniciando esta terça-feira. Estamos vivendo o período do Advento. E como todos nós sabemos, o período do Advento é um período de reflexão, de expectativa, um período de pessoas que aguardam ansiosamente algo importante que vai acontecer. E todos nós sabemos, nós estamos nos preparando para acolhermos um menino que vai nascer, para acolhermos um menino que vai chegar, para acolhermos um menino que vem nos ensinar tantas lições de vida. E de um modo especial, hoje, ele vem nos ensinar que duas são as virtudes importantes, não desfazendo de todas as outras, que podem nos ajudar a moldar o nosso coração, fazendo com que ele seja o presépio onde esse menino vai nascer. As duas palavras que nós podemos levar para as nossas casas, para esta terça-feira: simplicidade e humildade. O que são essas duas virtudes? Essas duas virtudes são a característica própria, são as características próprias deste menino que vai nascer. Jesus nasce na simplicidade. Jesus vive toda a sua trajetória, toda a sua vida neste mundo na humildade. E essas virtudes, se todos nós deixarmos com que elas se encarnem em nós, como que nós vamos ser pessoas diferentes? Como que nós vamos ser pessoas ricas na graça de Deus? Porque como o texto do Evangelho nos ensinou, Deus ama o simples. Deus se revela nos humildes. E que como nós conhecemos o nascimento de Jesus, as manifestações de Jesus todas começam na simplicidade, na humildade dos pastores, daquelas pessoas simples que ali foram visitá-lo, acolhê-lo. A virtude da simplicidade nos ajuda a sermos mais tranquilos na convivência com as pessoas. A virtude da humildade, é claro que humildade não é a gente ser bobo, sempre digo isso,
servir de peteca, né, de joguete nas mãos dos outros. Não, não é isso. A humildade é a verdade. Porque quando nós acolhemos com carinho a humildade, ou as verdades com humildade, nós vamos crescendo e nos amadurecendo. Um amadurecimento que nos faz e nos torna cada vez mais sensíveis às manifestações do amor de Deus em nossa própria vida, no nosso dia a dia. Não caminham separadas, nem podem nunca caminhar separadas, essas duas virtudes, da simplicidade e da humildade. Se nós quisermos sermos felizes, se nós quisermos conquistar o caminho da sabedoria, basta que nós sejamos simples e humildes. Basta que nós entendamos tudo com paciência, com resignação, com coragem e, acima de tudo, com muita fé. O período do advento vem ao nosso encontro para pensarmos em tudo isso. Todos nós sabemos, chega o finalzinho do ano, tem advento, tem preparação para o Natal, tem Natal, isso é o cotidiano, todo ano é a mesma coisa. Mas essa mesma coisa que a gente diz, ela passa a ser novidade quando nós acolhemos com amor todas as manifestações de fé e de carinho que a igreja, como mãe, nos apresenta para podermos participar cada vez mais renovados das coisas que os mistérios de Deus fazem acontecer em nossa vida. E de modo especial, este período em que estamos vivendo. Deixemo-nos revestir de simplicidade, de humildade. É na simplicidade, na humildade, que Deus se revela. É na simplicidade e na humildade que nós escutamos a voz de Deus. E qual é a voz de Deus a nós neste período que estamos vivendo? Preparem os caminhos do Senhor. Vigiem, estejam prontos, estejam preparados na simplicidade, na humildade. Não sabemos o dia que Ele vai voltar, mas sabemos que Ele vai voltar e que Ele nos encontre na humildade, na simplicidade, preparados, de pé, aguardando ansiosamente este dia, que o Natal possa nos ajudar a pensar que, ao nascer, Ele nasce para os simples, para os humildes, para todos, mas particularmente para os simples e para os humildes, pois são os simples, os humildes, aqueles que mais abrem o coração às manifestações do amor de Deus, de um modo especial neste nascimento de Jesus. Deixemo-nos com que? Simplicidade e humildade se abracem e em nosso coração vivam sempre fazendo morada, deixando acontecer cada vez mais, revelando o nosso exterior, aquilo que está no nosso interior, pois o exterior revela o que está guardado dentro de nós, e que dentro de nós habitem sempre simplicidade e humildade, para que, ouvindo a voz de Deus, nós ouçamos com carinho o que Ele tem a nos dizer e no dia a dia praticarmos. No dia de hoje, sejamos muito simples, muito humildes, e nós vamos ver que muita coisa boa vai nos acontecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.